Olá, meu nome é Luiz Henrique Gomes Santos, eu sou fisioterapeuta do Instituto Sul-Mineiro de Cabeça e Pescoço, sou professor do curso de fisioterapia do Unifeg e hoje nós vamos falar sobre osteoartrite e dor e a relação da dor, a influência da dor na osteoartrite, isso em parceria com Vencendo a Artrose. Eu sou Vitor Alexandre Pesolato, eu sou fisioterapeuta da Cinésia Funcional, sou professor da Faculdade Integrada Einstein de Limeira. Então estamos aqui hoje justamente para tentar ajudar você nessa batalha, que muitas vezes ela pode parecer muito difícil, mas com as ferramentas certas, mas principalmente com as informações corretas, ela pode se tornar mais fácil e assim você vai poder vencer a artrose. Luiz, quantas vezes você já escutou pessoas dizendo que não pode fazer atividade física ou mesmo com limitação funcional, as quais têm osteoartrose ou osteoartrite de quadril e joelho? Nossa, Vitor, isso é extremamente comum, né? A maioria dos pacientes que chegam para a gente no consultório, eles chegam com a informação de que eles não podem fazer determinado exercício e isso acaba sendo um desafio para nós no dia a dia com os pacientes, né? Porque essa informação prévia, ela acaba sendo muito importante nesse caso, é o que nós chamamos de nocebo, né? A informação... Exatamente, aquela informação que irá prejudicar o nosso paciente. Isso, a informação negativa que faz com que o nosso paciente se torne cada vez mais inativo, né? Se restringe das suas funcionalidades do dia a dia e isso faz com que a musculatura, que ele acaba entrando no sedentarismo, né? E a gente sabe que a partir do momento que ele entra no sedentarismo, a evolução do quadro para um patamar pior é constante. E a última coisa que a gente quer com nossos pacientes. Então a gente está aqui hoje para mostrar que indivíduos que têm osteoartrite de quadril e de joelho não só podem, mas como devem fazer atividade física. Exatamente. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho de exercícios simples e que são extremamente importantes para fortalecer especificamente músculos que estão relacionados à osteoartrose do quadril e do joelho, que são as articulações mais acometidas e que geralmente estão associadas com uma sobrecarga proporcionada pelo sedentarismo e a fraqueza muscular. Esse desequilíbrio muscular vai acarretar sempre em alguns ângulos que vão prejudicar cada vez mais essas articulações. Então, pensando na prevenção da evolução desse quadro e melhora da condição final do indivíduo, a gente vai mostrar esses exercícios. Exatamente. Quando está relacionado à musculatura do quadril, nós relacionamos principalmente ao músculo glúteo médio e o glúteo máximo, né? Exatamente. Que nós chamamos de canto posterolateral do quadril. Esses músculos são responsáveis pela estabilidade do quadril, né? Então, a fraqueza desses músculos vão levar a uma sobrecarga articular, na grande maioria das vezes, né? Exatamente. E que vai levar ao que nós temos o diagnóstico de síndrome do impacto femoroacetabular, não é isso? Exatamente. Ainda, esses músculos influenciam diretamente na osteoartrite do joelho, uma vez que eles auxiliam na rotação do fêmur. Possivelmente, quando esse fêmur ele é muito rotado medialmente, acaba ocorrendo um atrito maior entre o fêmur e a tíbia. E justamente esses músculos são os que fazem essa rotação externa, ajudando até então em casos de osteoartrite de quadril. Exatamente. De quadril não, de joelho. De joelho. Então, essa fraqueza muscular, essa alteração biomecânica, né, proporcionada pela fraqueza dos glúteos, além de sobrecarregar o joelho, especificamente fêmur e tíbia, né, também gera uma sobrecarga na região femoropatelar e que pode levar a uma outra doença degenerativa, que é a condromalácia, que é uma das consequências, que nada mais é que uma osteoartrite da articulação femoropatelar. E ela está dentro de um conjunto de doenças que nós chamamos de síndrome da dor femoropatelar. Não é isso? Ainda, além dos músculos do glúteo médio e máximo, nós devemos também fortalecer muito um chamado vasto médio oblíquo, ou também conhecido como VMO. Ele é um músculo que vai diminuir essa sobrecarga lateral da região da patela com o fêmur. Então ele é um exercício, a gente vai mostrar um exercício muito específico para fortalecimento desse músculo. Isso. Então agora a gente começa com um exercício de fortalecimento dos glúteos máximo e médio, pensando nos pacientes com artrose de joelho e de quadril, né? Você pode fazer na sua casa, por sinal. Exatamente. Então esse exercício de fortalecimento do glúteo, ele vai começar com o indivíduo em pé, não é isso? Perfeito. Ele pode fazer um leve agachamento e o que nós chamamos de marcha lateral, né? Com um elástico, com um tecido
entre as pernas, na região dos joelhos, e aí o paciente vai manter essas pernas abertas, com os pés próximos na linha do quadril, e a perna abduzida, né, ou aberta, né? Parece um sirizinho andando de lado. Exatamente. Então ele vai fazer essa força lateral com o intuito de fortalecer o glúteo, principalmente o médio, né? Esse exercício. Outro exercício para o glúteo médio chama-se Glanchel, onde que o paciente fica deitado em decúbito lateral, um elástico é colocado ao redor do seu joelho e os pés se mantêm juntos. E sem ter alteração do quadril, ele vai abrir e fechar essa perna. Isso, exatamente. E aí outro exercício que a gente pode trabalhar é o exercício de deitado em ventral para trabalhar isoladamente o glúteo máximo, né? Perfeito. Que ele pode elevar fletindo o joelho, ele vai elevar a coxa, tirar a coxa da maca com uma leve rotação externa e uma leve abdução, ou a perna levemente aberta. E aí isso vai estimular a força do glúteo máximo, que pode ser feito por 3 séries de 10, 15 repetições inicialmente, e aí a progressão vai de acordo com a resistência do indivíduo. A gente não é sabe isso? que o exercício ele tem que ser desafiador para o paciente. Também não adianta fazer exercício com uma carga o qual está completamente confortável, porque o nosso intuito é justamente causar um estresse, melhorando uma ativação neurodinâmica e ocasionando também o fortalecimento muscular. Exatamente. Então a cada exercício deve ser feita uma progressão desafiando a musculatura a vencer esses obstáculos, não é isso? Pensando em osteoartrite de joelho, diversas pesquisas mostram que o índice de funcionalidade desses indivíduos está correlacionada com a força que eles têm no quadríceps, que é o músculo da coxa na região anterior. Um conjunto de 4 músculos, a partir do desde o ano passado, em 5 músculos foi descoberto o músculo. Que seja dessa maneira. Então tem um exercício que a gente faz na cadeira extensora, onde a carga é colocada na região distal da tíbia e esse indivíduo começa a fazer uma extensão de 30 até 60 graus, que é um ângulo de proteção, e assim, legal. No entanto, conforme ele for sentindo-se confortável, ele pode aumentar essa resistência e a amplitude de movimento, até que ele faça esse exercício na amplitude máxima dele. Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante, né, Vitor? O ângulo de proteção. Então, quando a gente fala em ângulo de proteção, fica um pouco difícil para a pessoa fazer o exercício e pensar em qual angulação que ele está. Então, daí a importância de um profissional ou de educação física, quando existe já uma boa funcionalidade, ou quando tem esse processo de osteoartrose e que está num processo ainda de reabilitação, que o fisioterapeuta acompanha esse paciente, não é isso? Tempo integral. Outro exercício muito eficiente também é o agachamento. Vitor, você está maluco a falar que eu tenho osteoartrite de joelho e vou agachar. Não, vou falar para você que você deve agachar, mas obviamente da maneira correta. Então a gente está aqui também para ensinar como a gente faz esse agachamento de maneira correta. A gente vai ter que pensar que os calcanhares eles têm que estar alinhados na mesma altura do seu ombro, então não é o pé, mas sim o calcanhar. O início do movimento desse agachamento deve ser feito com um quadril, nunca dobrando o joelho primeiro, mas sim jogando o glúteo para trás. E todo momento que o seu quadril começar a descer, você deve realizar uma rotação externa leve desse fêmur, até você chegar na sua amplitude máxima, sem nenhum grau de dor, e depois subir, colocando a força no seu calcanhar, como se você empurrasse o chão para baixo, tá? E elevando a pelve com a maior força possível. Dessa maneira, a gente acaba criando até uma certa condição favorável, com o mínimo de atrito possível no joelho, para que você fortaleça o seu músculo quadríceps. É importante a gente ressaltar que esse paciente com diagnóstico de osteoartrite de joelho, ele precisa vencer essas amplitudes de movimento gradativamente. Então, o mais importante não é a carga, Exatamente. né? O próprio agachamento já gera uma sobrecarga no joelho. Então, o mais importante é que ele consiga ir vencendo esse medo que ele tem da mobilidade, né, do movimento de agachamento. E fazendo o máximo quando possível. Exatamente. Tentando atingir isso, né? Para que ele tenha um retorno gradativo à funcionalidade desse joelho. Não é Com isso? certeza. E a gente sabe que é um dos exercícios mais funcionais que existem. Exatamente. Então, mais uma vez, é bom a gente salientar, né, que diagnóstico não é destino.